Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais uma gravação e eu queria começar falando o seguinte: como cristãos, somos chamados para viver o propósito que Deus tem para nós. Mas o que nos impede de avançar e viver plenamente essa missão? A Priscila, que está aqui conosco, vai nos ajudar a responder essa pergunta. Mas você que está chegando por aqui, você que caiu de paraquedas ou você que já nos segue, seja muito bem-vindo. Estamos no episódio 41. Rodrigo, chegamos ao 41. Quem diria, Quem né? diria, quem diria? Quem diria, rapaz? É uma jornada já. A gente colocou em propósito a Deus, né? Pediu a Deus se era isso mesmo que Ele queria para nós. E, enfim, né? Se tá vindo até o episódio 41 é porque a gente sabe que a gente tá no caminho certo, né? No caminho que Ele nos guiou e está nos conduzindo. Espero que sim, né? Espero que sim. Espero que sim. Mas você que está chegando aqui, esse é o primeiro episódio que você está assistindo. Nós convidamos você a dar uma olhada aí, se você está no YouTube ou no Spotify, dá uma olhada, tem muita coisa aí para trás que você vai ser edificado com certeza. E, para você que não nos conhece ainda, meu nome é Wilson Moura, participo aqui desse podcast. Nós estamos aqui há pouco mais de um ano e meio, desde o início de 2023, estamos por aqui. E o propósito aqui é levar a palavra, levar conhecimento, trazer pessoas que nos inspirem, que nos ajudem nessa caminhada. E antes da nossa convidada, daqui a pouco eu apresento ela. Antes de apresentar a nossa convidada, você já está vendo aí, já sabe o nome dela e tudo, mas eu queria que meu amigo Rodrigo, o Fera, se apresentasse. E aí, pessoal, estamos aí para mais um episódio. Me chamo Rodrigo, né? Rodrigo Rodrigues, como vocês já sabem. Faço parte aí desse projeto de Deus, né? Que é o Com a Palavra Podcast, né? E eu vou... Todo mundo já me conhece, né? Eu vou deixar a nossa convidada se apresentar, ter todo o tempo para falar sobre ela, tá certo? E é isso. Vou passar aí para ela. Seja bem-vinda, irmã Priscila Paiva. Obrigada, Wilson. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Madison, pelo convite. Sou Priscila Paiva, trabalho com desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Com certeza, se o Senhor permitiu de vocês estarem no episódio 41. E, como eu disse, né, antes de começarmos, eu tenho 41 anos, estou participando do episódio 41. É porque, com certeza, Ele tem grandes planos para nós nessa jornada. Nós sonhamos, às vezes, fazer um episódio, fazer alguma coisa, mas Ele nos leva muito além. E eu espero poder contribuir hoje com tudo que eu tenho vivido, com tudo que eu tenho aplicado aqui, para que você também pare de se auto-sabotar e tenha uma vida com menos frustração e mais realização. Amém. Bem, como vocês viram aí no título do episódio, hoje é Priorize o Propósito, Superando a Autossabotagem. Rapaz, é um assunto... Quando eu vi essa palavra priorize, eu só lembrei da... É porque a gente, tipo assim, tem um PGM, né, que é o pequeno grupo. Uhum. Aí a gente tem essa brincadeira de, você não tá levando o PGM com prioridade. Sim. Prioridade, né? E aí, quando eu vi essa palavra priorize, eu achei bastante interessante. Porque, enfim, como é que é a palavra? Procrastinação. Às vezes a gente não faz uma lista de prioridades e colocam coisas, né, à frente do que é realmente importante. Acho que eu vou ser bastante abençoado e a galera que tá aí assistindo a gente também. Creio que sim. Vamos ser bastante exortados também hoje, viu? Ei. Porque acho que nós vivemos a era da procrastinação. Né? Tudo é motivo da gente... A gente se perde no caminho. A gente começa uma coisa... Não todo mundo, graças a Deus. Mas vivemos essa dificuldade. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, queria que você compartilhasse conosco, né, com o pessoal que está nos assistindo, um pouco da sua história. Nós sabemos que, como você falou, né, as mulheres têm dificuldade de falar a idade e a pessoa não teve, né? Eu já disse logo de cara a idade, não tem problema com isso. Idade, peso, tudo. Pois não tem problema. Mas Jesus sabe tudo. Jesus sabe. Para chegar hoje até aqui, todos nós tivemos uma jornada. E você teve uma jornada, a gente estava conversando aqui em off, né? Bastante coisa. Queria que você compartilhasse um pouco dessa sua jornada.
como você desenvolveu. Assim, eu nem sei se eu devo dizer para uma mulher, para ela dizer toda assim. Calma, serei sucinta, prometo. Ah, mas fica à vontade, eu tô brincando também, é só para quebrar aqui, mas fica à vontade. Certo. Como você chegou a esse propósito de ajudar pessoas a se desenvolver pessoalmente, que você vive isso hoje, Sim. basicamente. Como foi essa sua jornada de vida, de fé, e tanta coisa que... Certo. Então, começando do começo, como você, né, disse, com que nós hoje vivemos a era da procrastinação. Acredito hoje que, pensa bem, nós temos muitas opções para tudo. E ter muitas opções, muitas vezes, é mais prejudicial do que ter poucas opções. Se eu só tenho uma roupa, eu vou com aquela. Se eu tenho muitas, eu fico, o que eu vou usar? Se eu tenho uma Netflix inteira ali, nossa, o que eu vou assistir? Passo mais tempo procurando o que assistir do que assistindo de fato. Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade, não em procrastinar, mas às vezes em elencar prioridades, porque no dia a dia a gente tem o PGM, eu também participo, mas nós temos os boletos para pagar, nós temos a nossa vida cristã, nós temos o autocuidado, a saúde, uma série de coisas. Só que prioridade não tem S, não existem prioridades. Não tem como você dizer, olha, vocês são minhas prioridades, ou você é ou não é. Então, em dado momento, a gente tem que sacrificar todas as outras coisas que são importantes e eleger uma, que é essa única coisa que vai impactar em todas as outras. Sim. Qual é a única coisa que, se você fizer hoje, ela vai impactar em tudo? Geralmente, quando nós procrastinamos, nós não ficamos sem fazer nada. O nome disso seria preguiça. Preguiça é quando você se larga no sofá, preguiça, não vou fazer nada. Procrastinação é quando você faz muitas coisas, mas o que você deveria fazer de fato, você não faz. Interessante. Né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para também responder a sua pergunta com relação à minha jornada. Eu sou daqui de Parnamirim, nasci em Natal, mas me considero daqui. Sou filho de militar, aqui é uma cidade que nasceu em volta da base aérea, né? Então, pedra que muito rola, não cria limo, né? Eu já morei no Brasil todo. Então, acabou que meu sotaque, minhas raízes ficaram bem fluídas, assim, espalhadas. Mas foi por decisão minha, eu resolvi me fixar aqui, porque terra da gente, né? A gente pode rodar o mundo inteiro. O nosso lugar, ele tem um significado especial. E aí, eu segui os passos do meu pai, também ingressei na aeronáutica, fui militar de carreira por 16 anos. Sempre trabalhei antes disso na área do ensino, sempre gostei. Eu era aquela adolescente que dava aula de reforço em casa, né, para fazer um dinheirinho. Fui instrutora do Kumon. Então, faz Kumon? Só um detalhe, ele é instrutor do Kumon. Eu fui instrutora do Kumon. Eu sou instrutora. E matemática. Também. Que legal, depois eu vou passar com você. Eu quero... Caraca, aí... surpresa. Mas eu fui instrutora do Kumon porque eu tinha um trauma, um bloqueio horrível com matemática. Aí minha irmã pagou o Kumon para mim. E eu desenvolvi muito rápido. Assim, questão de 2 meses eu já avancei muito. E aí a dona da unidade na época me chamou, me fez uma proposta para eu trabalhar lá, ficar com os alunos. O Kumon é fantástico, aqui não tá me pagando nada, não tá me pagando, mas... Bicha, minha chefe vai adorar se ela ver esse episódio. Porque realmente, assim, tirou meu bloqueio e eu passei no concurso da aeronáutica e gabaritei a prova. Então, realmente, claro que não existe Kumon nem método que faça a diferença se você não se dedicar e não estiver aberto a isso, né? Porque tem a parcela da sua que parte, é muito maior, né? Quem faz a escola é o aluno, que está aqui, quem veio de escola pública também, escola de bairro particular, enfim. Mas, o que eu quero dizer até me perdi, tanta coisa. Que você... Sim, eu ingressei e aí fiquei lá, conheci meu esposo, também era militar. Em dado momento, nós casamos muito, muito novos, não éramos cristãos, eu não vim de família cristã, imaturos. Tivemos ali altos e baixos, muito grandes, mas tivemos nossa vida, construímos, morávamos em Roraima, na divisa com a Venezuela, depois viemos para cá. E quando meu filho tinha 2 anos e meio, ele faleceu. Né? Teve um infarto fulminante, estava no Rio de Janeiro a serviço, a trabalho, e foi muito dramático. Eu tive que ir lá para reconhecer o corpo, demorou 1 semana para liberar todo o trâmite. Voltei, e isso eu tive que dar a notícia para uma criança, acostumá-lo, né, com essa ausência, consolar a mãe dele, enfim, tomar todas as medidas cabíveis. Minha vida, né, eu estava já no processo de colocar a minha vida a 180 graus, assim, uma mudança.
E conciliar com o trabalho, com tudo. E nisso eu fui vivendo. E nesse paralelo, desde que meu filho nasceu, por outras situações que eu fui vivendo, eu sempre fui muito curiosa. As coisas nunca funcionaram para mim no sentido de que, isso é assim porque sempre foi assim. Mas sempre foi assim, mas... Tá, mas por que sempre foi assim? Sim, o motivo das coisas. Eu sempre quis, eu era aquela criança que enchia o saco do meu pai com porquê. O que é isso? Por quê? Então, e aí ele, cansado, com 8 anos de idade, ele me deu um dicionário. Ele parou de me responder e falou, vai pesquisar. Olha aí. E eu então a gente sempre fui muito motivada a buscar soluções. A minha mente sempre funcionou muito assim, tá dando tudo errado, mas o que eu posso fazer? E aí, nisso, eu mergulhei na minha fé, ainda mais, né? Sou da Ibavim, me converti em uma igreja batista, mas eu frequentava muito o círculo de oração da Assembleia de Deus. Falou de Jesus, eu tô lá com as irmãs. E aí mergulhei muito na fé e na terapia. Procurei uma profissional cristã, fui paciente de uma psicanalista e fiquei encantada com o funcionamento da nossa mente. Porque, tudo bem, a palavra, ela penetra juntas e medulas, é verdade. Mas se as suas emoções, se o seu pensamento não estiver organizado, você perde a oportunidade de usar a sua fé ou deixar ser usada por Deus. Verdade. Quantos irmãos procrastinam, têm baixa estima, às vezes se suicidam, entram em depressão. E então você precisa ter um autoconhecimento. E fico muito feliz com essa oportunidade de desmistificar, porque eu ouvi muito que infelizmente existem maus profissionais em todas as áreas e existem profissionais que desvirtuam isso, mas o autoconhecimento ele não te exclui de Deus. Eu sou mãe, se eu ensinar ao meu filho todas as regras da casa e mandar ele colocar em ordem o quarto dele, colocar em ordem o material escolar dele, a vidinha dele ali dentro do que eu sei que ele tem capacidade, eu não estou sendo excluída da vida dele. Então, quando eu vou buscar o meu autogoverno, o meu autoconhecimento, entender o meu perfil comportamental, por que eu ajo dessa forma, se eu tenho algum trauma, por que eu tenho dificuldade nisso e naquilo, e eu vou ler, eu vou pesquisar, vou fazer um curso, eu não estou excluindo Deus, eu estou me capacitando para usar todas as ferramentas que Ele já colocou em mim. Uhum. Então, eu digo a você, como uma pessoa que estava com um emaranhado na cabeça, com uma depressão, que a minha depressão não era aquela que é visível. Para mim, eu considero a pior de todas. Eu ia trabalhar todos os dias, eu estava com a cara boa, eu atendia pessoas, aconselhava pessoas, treinava pessoas, dava instrução no quartel. Minha ficha sempre foi exemplar. E eu todos os dias me trancava no banheiro do quartel para chorar. Chorava para passar minha dor de cabeça, para aliviar. Ficava com uma cara boa e voltava. Eu não deixava transparecer, porque eu tinha uma mãe que tinha problemas de saúde, eu tinha irmão que estava desempregado, eu tinha um trabalho lá com muita coisa acontecendo e eu achava que eu tinha que dar conta. Então eu me ajoelhava, falava com Deus, orava, mas eu estava muito mal. E quando eu cheguei na terapeuta, ela disse, você está em depressão. E se você não tratar, vai chegar num ponto que você vai se trancar num quarto escuro dentro de você e você nem psiquiatra, psicólogo, você não vai ouvir. Então, eu entrei, comecei a estudar e não sou psicóloga e nem atuo nessa seara. Nós temos que ter muito respeito com o limite, né, de cada pessoa. Eu sempre falo, o psicólogo, o psicanalista, enfim, esse profissional, ele é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele não pode chegar e passar uma atividade física potente para uma pessoa. Eu trabalho com a parte, claro, a gente vê a parte do autoconhecimento, mas focando o desenvolvimento. Eu sou a personal, vamos dizer assim. Então, um psicólogo, um profissional da mente humana, ele tira a pessoa lá da lama, do pré-sal, lá da caverna e coloca no chão. Eu pego a pessoa que está no chão e ajudo ela a voar. Então, no sentido de que ela vai se livrar das amarras, porque você vê que as pessoas têm muito talento para ser boa mãe, para ser um bom cônjuge, para ser um bom orador, para ser um bom profissional, mas se priva por ele mesmo. Né? Então, eu fiquei encantada com o que esse conhecimento fez na minha vida. A partir daí, eu já atuava sempre sem me oferecer. Deus vai colocando a gente em situações que, quando a gente não tem clareza, a gente não entende. Eu sempre era chamada para ser mediadora de conflitos, sem me oferecer. Vem aqui, Priscila, fulano da equipe não está e Beltrano não estão se falando. Treta na família, problema da família, vai lá falar com fulano.
eu era aquela que conversava com todo mundo. Se alguém precisasse, as pessoas vinham até mim. E eu ficava mal com isso. Eu falava, nossa, mas por que me sobrecarregam? Porque eu não entendi. Até que, com a maturidade, com o conhecimento, eu fui entendendo que isso era uma habilidade, que isso era um chamado, que eu poderia ter facilidade em lidar com pessoas de diferentes temperamentos, né, diferentes históricos. Mas eu tinha uma habilidade natural. Eu precisei lapidar. Aí eu fui em busca de cursos para ser mais assertiva comigo, como mãe, como empreendedora, enfim, onde Deus me colocasse. Sim. Rapaz, bastante coisa, minha irmã. Glória a Deus por isso. Amém. Priscila, e vendo lá o seu Instagram, né, fui fazer Sim, claro. até para poder Sim. basear aqui a nossa conversa. Eu vi que você tem um método chamado Priorize, Sim. certo? Eu queria que você explicasse como funciona um método Uhum. e, né, detalhasse como é que funciona, como são as etapas, como é que ele ajuda as pessoas. Eu vi que você ajuda de maneira geral, mas principalmente você tem um foco em mulheres. É Sim. isso? Pronto, queria agora, para quem não conhece ainda, eu vi algumas coisas lá, mas não deu tempo de eu ver profundamente. Queria que você explicasse assim, como funciona, o que é e como funciona esse método. Certo, o que acontece? Eu foquei nas mulheres porque, via de regra, vocês rapazes devem concordar, um homem, normalmente, ele procura um mentor, não procura uma mentora. E eu percebi que, como mulher, eu me sentia mais à vontade de conversar com uma mulher. Elas também nós temos o grupo e elas sentem mais à vontade, às vezes, como acontece no PGM, né? A questão de multiplicação. Não que eu não possa, já atendo homens, esporadicamente, mas, via de regra, um homem, geralmente, ele procura um outro homem para tratar de alguns assuntos. E o que acontece? Nós vivemos numa época, como você disse, em que existe muita mente acelerada, muita distração, muita oferta. A internet está aí com uma velocidade incrível, tudo é muito rápido. Antigamente, para a gente saber o que uma pessoa fez nas férias, a gente tinha que esperar o coleguinha voltar de férias para ele contar como foi. Hoje ele nem postou, ele foi marcado. Eu já sei onde ele estava, como estava, o que vestia. E nisso, quando eu preciso focar a minha atenção, quando eu preciso ter um resultado, eu não consigo priorizar e eu vou perdendo a minha credibilidade interna. Eu vou deixando de acreditar em mim. Mais uma vez eu procrastinei. Eu comecei a dieta e não fiz. Eu falei que eu ia abrir uma live, eu ia falar em público e eu não consigo. Entende? Porque a gente tem essas amarras. E o que eu trabalho? O primeiro passo é apresentar para as pessoas. A gente vou bem do comecinho aqui, que nós temos uma pirâmide de crenças, que é a minha crença de identidade, quem eu sou, depois a minha crença de capacidade, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, as minhas habilidades, e depois a minha crença de merecimento, o que eu mereço ter. E a gente vive numa época em que as pessoas confundem muito a questão do merecimento, a modéstia. Modéstia não é eu dizer, quem sou eu? Eu no podcast, não tenho como, coitadinho, não. Chama fulano, é mais preparado. A glória é dele, eu não sei nada. Não, isso não é modéstia. Isso é um ensinamento mundano. Modéstia é eu saber que eu sou boa, que eu me preparei e eu colocar isso a serviço do próximo. Eu dizer, eu dei o meu melhor para servir. Não para me engrandecer, mas porque o talento que Deus me deu é para a honra e glória dele, de eu exercer esse dom, essa habilidade natural, e aí eu vou me capacitar, eu vou tentar melhorar cada vez mais e vou colocar sempre a serviço de alguém. Isso é modéstia, é eu não ter a arrogância, eu não reter para mim. Massa, interessante. Massa. Entende? Então, os valores estão muito deturpados. Quando a pessoa tem a crença de identidade dela fraca, ela vai compensar na crença de capacidade. Ela vai fazer muito, ela vai se empenhar porque ela quer receber elogio no trabalho, ela quer fechar vendas, ela quer isso, ela quer aquilo, porque ela não se sente. Então, ela quer ser validada pelo que ela faz, não por quem ela é. Então, eu não sou uma mentora, eu não sou especialista em programação neurolinguística, eu não sou coach, eu não sou formada em gestão de empreendedorismo. Eu tenho essas formações. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou mãe, eu sou uma pessoa. Porque eu mudei de carreira. Eu era uma militar, então eu deixei de ser alguém. Eu perdi a minha identidade. A minha identidade é quem eu sou, independente da profissão que eu exerça. E hoje, como é que a gente faz? Quem é você? Eu sou médica. Eu sou mãe. Eu sou só uma dona de casa. Não é assim? Elas têm vergonha, porque a crença de identidade está deturpada. Ela precisa ter um canudo para validar, não. Quando a pessoa tem a crença de identidade baixa,
E a crença de capacidade, ela vai para a crença de merecimento. Ela quer ostentar. É a roupa da moda, é o sapato, é o que ela tem. Crença de merecimento, né? Ela quer mostrar muita coisa, quer postar, porque ela quer ser validada pelo que ela merece, pelo que ela está recebendo. Sim. Esse receber, ele é digno. Nós vivemos no mundo material, nós temos direito de comer o melhor dessa terra. Deus não deixou isso para o diabo, ele deixou isso para nós, através do nosso trabalho honesto. Mas ele é uma consequência de quem eu sei quem sou, e aí por isso eu faço muito bem, e a consequência é proporcional a isso. Então, a primeira coisa que eu faço no método Priorize é mostrar para a pessoa quem ela é, trazer essas habilidades dela, e a consequência que ela vive hoje é, com certeza, a materialização do que ela tem aqui na cabeça dela. Porque eu, você, Elon Musk, nós temos os mesmos trilhões de células, viemos da mesma fonte, somos amados pelo mesmo Criador. Então, o que nos limita? Talvez seja eu falar assim, não, isso aqui eu não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Ou quem sou eu para fazer um podcast? Quem sou eu? Quem sou eu para não fazer? Para não levar a mensagem? Porque, na verdade, eu acredito que o propósito do cristão é um só: ir e pregar o evangelho. Uhum. Se vai ser fazendo um bolo e reunindo a minha família, se vai ser dando uma mega aula, se vai ser consertando o sorriso de alguém, né, o aparelho ortodôntico ali para a pessoa ter a autoestima de sorrir de acordo com o que eu faço, não sei, cada um vai ter a sua forma de exercer o seu propósito, mas o propósito é um só, né? É pregar o evangelho principalmente com as suas atitudes, com o seu servir. Na sua fala, eu vi que é uma pirâmide, né? Uhum. E aí... Eu mando para vocês depois a imagem. Pronto. Aí, no seu Instagram, enfim, nas suas redes sociais, aí você detalha mais como que funciona essa pirâmide. Ah, meu Deus, vamos então. O meu Instagram, isso foi muito recente para mim. Eu preciso voltar um pouco, porque senão vocês vão entrar no meu Instagram e não vão ver tanta coisa lá. Muita gente que eu atendo fala assim, mas caramba, você entrega tanto, eu não sabia que era isso tudo. E eu falo sem modéstia nenhuma, sabe? Porque a gente que é cristão, a gente tem que realmente se impor. Se empoderar não é preciso. Não, o poder é de Deus e a gente tem que ocupar esses espaços, porque os espaços não ficam vazios e eles estão sendo muito mal ocupados. Uhum. Eu saí de uma carreira que eu quis muito. Você imagina para uma adolescente, enquanto seus amigos estão comendo batata frita no shopping, fazendo coisa, você está lá até 2 horas da manhã estudando. Eu trabalhava e eu chegava do meu trabalho e não lanchava porque era o dinheiro da passagem, aí eu ia pro cursinho, aí eu ia jantar 11 horas da noite o meu miojo, aí eu ia estudar até 2 horas da manhã, comendo ali. Hoje eu não como miojo, porque hoje que eu já comi na vida, estudando, e bolacha traquinas, e ficava lá na madrugada para de manhã começar. Eu sonhei muito com tudo aquilo. E quando eu saí, foi por um motivo de dar atenção ao meu filho. E quando eu escolhi transbordar o desenvolvimento pessoal, foi porque eu estava muito cheia, muito disso. E vi que fazia bem, porque eu já vinham amigas me procurar, outras pessoas e tal. E eu tinha muitos feedbacks. Então, hoje, a minha rede social, ela existe. E ela está lá, você vai ver muito conteúdo bom. Mas ela ainda não está na velocidade que eu gostaria, porque hoje o meu Priorize é ser a Priscila, mãe, dona de casa. Eu precisei perder para ganhar. Eu precisei perder família, muita coisa, para poder ganhar um sentido que talvez eu não fosse procurar, não fosse estudar, se eu estivesse na minha zona de conforto. Há muito mais de Deus no dia de luto do que no dia de festa. Eu nunca procurei tanto a fé, entender. E você pediu, você me mandou, a gente conversou um pouco antes, você pediu para eu falar alguns versículos. E um versículo que o nosso querido pastor Micaías, ele disse há muito tempo na igreja, acho que ele fez uma série sobre isso, entrou como uma flecha no meu coração. E eu ainda estava na base aérea, ainda não tinha planos disso, mas ele sempre queimou aqui, foi 1 Pedro 3,15, que é você procurar saber explicar com todo temor, com todo entendimento, a razão da sua fé. Eu sou pentecostal, tá? A igreja que eu congrego hoje não é. Mas é muito bíblica, é muito alicerçada na palavra.
E nós somos 12 tribos de Judá, né? Cada uma com seu estilo, adorando o mesmo Deus. Mas se eu chegar para uma pessoa que não entende a minha fé e dizer, não, é porque eu sinto, sabe, eu oro em línguas, ou então assim, é porque eu me emociono, e o que o pastor fala fica ressoando, ele vai dizer, tá, é emocional, porque eu não vim de um lar cristão, e eu sei o que uma pessoa que não é cristã pensa, ela não se emociona com isso, eu não me emocionaria com isso, mesmo eu sendo... Minha mãe sempre teve muita fé, né? Meus pais me criaram dentro de princípios, mas nós não tínhamos o conhecimento da palavra. Então, quando o pastor falou isso, eu falei, eu preciso entender racionalmente também, com toda a inteligência. A minha fé, ela não precisa ser explicada, mas ela merece ser explicada para ser divulgada às pessoas que ainda não sentem, mas conseguem entender. Porque através da ciência, se eu falar, olha, programação neurolinguística, é a forma como foi criada por... Um era programador de computador na Universidade da Califórnia e o outro era especialista em neurolinguística. E aí eles começaram a estudar as pessoas de sucesso. E a programação neurolinguística nada mais é do que a ciência que estuda a engenharia reversa, a técnica da modelagem. O que você fez? O que fulano faz que dá certo? Quais são os hábitos dele? Onde ele estudou? Como ele se porta? É a técnica da modelagem assertiva. E aí eu vou trazer isso para a minha mente, para o meu cérebro e vou adaptar. E vou ter ótimos resultados. Se eu começar a explicar isso, eu vou estar explicando na Bíblia que assim como tu vês, tu és. O que eu vejo, com quem eu ando, eu me torno. Então, toda a ciência, ela explica para a nossa humanidade, que é muito imperfeita, a gente precisa ver alguma coisa, né? Tudo que Deus já falou. Só que, infelizmente, eu entendo que na internet tem muita informação e a gente se perde, a gente não sabe a fonte, né? E cria-se um circo muito místico. Só que se você for olhar a fonte, procura ver onde essa pessoa se formou, qual que é o histórico dela, o que ela já fez, a prova social de verdade, você vai encontrar boas referências. E eu não trouxe agora o artigo, me perdoe, depois vou mandar para vocês, que a ciência já comprovou que as nossas células escutam o que o nosso pensamento diz, os nossos comandos, né? Nossas células escutam. A gente está pensando, acho que ninguém está sabendo. A onisciência de Deus, pura. Antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe, através das nossas células, que pertencem a ele, né? Que é tudo que ele... E hoje, estamos em 2024, publica-se um artigo científico para dizer, olha, as células entendem todas as ondas do pensamento. A ciência explicando Deus. Pra chegando, gente, né? Que a gente já tem o conhecimento, sabe que tudo tem um sentido, né? Mas isso é muito importante, porque foi feito assim, acreditar é muito bom. Né? A gente tem uma fé, a gente tem que acreditar cegamente quando a gente tem fé. Mas quando você acredita e você consegue entender, ver esse cuidado de Deus, minha querida, olha só, eu vou desenhar para você aqui. E tudo se abre, é maravilhoso. E aí eu vou entrar um pouquinho no perfil comportamental. Vocês já ouviram falar de perfil comportamental? Já um pouco. Por que tem algumas pessoas que são muito aceleradas, tudo delas, não mande áudio longo não, que ela não ouve, tudo velocidade 2, ela manda só um joinha. E tem pessoas que são mais lentas, precisam de um tempo. Não é porque a pessoa é procrastinadora ou a pessoa é lerda, é o perfil dela. Ela foi feita para exercer tarefas que a outra não poderia. E quando eu coloco a pessoa certa no lugar certo, eu tenho menos demissões, menos turnover. Eu salvo casamentos, porque falar, meu marido só bota areia, tudo que eu vou fazer. Não, ele é mais lógico. Precisa de provas, referências, se isso já foi feito, já foi testado. De repente você é mais visionária. Eu não sei. Nunca foi feito, mas eu sinto que vai dar bom. Porque a pessoa é mais criativa. E aí a gente faz análise de perfil comportamental e eu te mostro. Porque o nosso cérebro... Meninos, o nosso cérebro, vamos acreditar aqui que ele é como um celular. E todo mundo vem com alguns aplicativos baixados. Todos nós temos os mesmos aplicativos. Só que dependendo do nosso perfil, do propósito que Deus tem pra gente na Terra, a gente atualiza uns, outros a gente não usa muito. E aí eu mostro e também não só digo, olha, você tem isso. Ensino como você ativa e desativa. Nesse momento eu preciso ser mais calma, mais meiga. Em dado momento eu preciso ser mais ágil, mais ativa. E isso é muito importante, porque tem pessoas que, quando não conhecem seu perfil comportamental, ficam presas
dentro de um desses aplicativos o resto da vida. Aquela pessoa que não consegue desacelerar. Ou ela é muito tranquila, mas quando ela tem que exercer um cargo de liderança, ela não consegue se impor. Porque ela não conhece esse perfil, ela fica se martirizando, achando que a culpa é dela, ou achando que a culpa é do outro. Eu vi que lá no teu Instagram, lá no link da bio, lá tem já tem a conta Tem. lá com o teste, né? Tem, você pode fazer um Eu vou teste até gratuito. Faça. eu vi, vai para fazer esse teste. Eu já imagino qual vai ser o meu, mas eu vou fazer. E aí você aprende lá também exercícios de comunicação assertiva com outros perfis, exercícios, livros, filmes. E todos eles são grandes líderes, desde que saibam. Porque assim, como é que a gente vai arrumar a nossa vida se a gente não se conhece por dentro? Não é a outra pessoa que tem que me conhecer, eu tenho que conhecer as minhas inclinações. E muitas vezes, se eu não conheço, eu acho que eu sou uma procrastinadora, nós nos amaldiçoamos. Nós temos horror, pecado assim, fulano adulterou, ai meu Deus. Mas a gente não tem problema de se amaldiçoar, eu sou um procrastinador, eu sou muito insegura. Porque isso não é pra mim. Não, sou muito devagar. Eu sou muito impaciente, eu sou muito irritada. A gente fica toda hora programando a nossa mente para esses comandos, porque o cérebro, ele é um hardware. Ele não vai julgar. Ele não vai dizer, não, Priscila, você não é, que agora aconteceu isso. Ele vai dizer, ok, você tá lá programado. E toda vez que eu repito, eu estou reforçando essa crença. E essa crença vai me gerar resultados que vão confirmar essa crença. Sim. Por isso é tão importante. Olha, a Bíblia é demais, né? Porque a Bíblia diz que na nossa boca saem bênçãos e maldições. E é o que a ciência diz. Tudo que nós vamos repetidamente colocando, nós vamos programando as nossas ações para confirmar. Uhum. Eu acho que o desafio pra gente falando em questão de pensamento, que você estava falando, Uhum. é a área acho que é mais difícil de lidar. Ultimamente se fala muito controlar os pensamentos, né? Você administrar os pensamentos, não é controlar, é administrar. Porque senão a gente entra, como você falou, a gente entra num ciclo. É muito fácil entrar num ciclo. E engraçado que é igual o capim, né? O capim você não precisa semear. Tá lá sozinho, a semente o vento leva e se multiplica, você não aduba, você não precisa de nada. Mesma coisa são os pensamentos ruins. Os bons é difícil a pessoa, né? A nossa mente tende a lembrar mais do que não foi bom, porque é um mecanismo de proteção. Vocês sabiam que o nosso cérebro ele consome 25% da nossa energia? 25%, um quarto da sua energia. É muito. Ou seja, imagine se ele estivesse ficando lembrando assim, coração bate agora, olho pisca para lubrificar, intestino funciona, fígado, é muita coisa. Então, ele automatiza tudo o que ele pode. O pensamento, uma forma boa de lidar com o pensamento, é você saber que ele é só um pensamento. Deixa ele vir e deixa ele ir. É como se fosse uma estação de vagões. Ele vai passar, passar. Você está aqui e foca no agora. O que eu estou fazendo agora? Porque às vezes você já brigou mentalmente com a pessoa, ela nem chegou em casa ainda. Você já imaginou uma cena do trabalho e foi isso, e aquilo. Aí quando você chega, a sua feição, né? A sua feição já está mudada. Você já suou, já gastou energia física e mental, ou ruminando o passado, ou projetando o futuro. E aí não sobra muita energia para executar no hoje. Por isso você procrastina, para poupar energia. O teu cérebro, ele sempre vai querer se movimentar por dois motivos. Evitar a dor ou o prazer. Sim. Então, como é que é isso? Por exemplo, eu quero emagrecer. Todo mundo sabe que para emagrecer eu tenho que fazer o quê? Exercício, se alimentar. E por quê? E por que todo mundo não emagrece? Déficit de calor. Porque vai gastar energia, vai me tirar da minha zona de conforto. Aí você tem que entender, uma forma de você se estimular é você primeiro identificar se você funciona mais pela fuga da dor ou busca pelo prazer. Exemplo, por que você quer emagrecer, fulano? Porque eu quero parar de ser o mais gordo da família, eu quero parar de me esconder para foto, é muito chato, não caber numa roupa, ou seja, eu quero fugir da dor. Então eu vou aplicar exercícios que vão sempre te lembrar da questão da dor e que vão te motivar para isso. Ou prazer, porque eu quero ficar elegante naquela roupa, eu quero ter um shape, eu quero conquistar aquela garota, eu quero prazer. Viu, Rodrigo? Né? Conquistar aquela garota. Né? Então, às vezes, nem sempre a motivação vai ser a mesma para todo mundo.
nós estudamos na escola, ali do prezinho até a faculdade, não é para aprender, é para passar de ano, né? Acabou a prova, a gente deleta. Então, eles pegam 30, 40 pessoas, põem dentro da sala de aula, nivela todo mundo por baixo e coloca do mesmo jeito. E aí, aquela pessoa que não foi estimulada da forma como ela deveria ter sido, porque ela é diferente das outras, ela passa assim, eu sou burro. Então, eu não consigo pegar isso. E gera um trauma. Como eu falei, a gente fez uma brincadeira, né, do comum, mas o que? Eu não entendi na 6ª série. Eu tive um professor africano, ele falava português muito mal. Eita, logo de matemática. Logo na sexta foi. série. Não entendi o assunto. Passei de ano. Aquelas passadas de ano, né? Assim, milagrosamente. Fui para a 7ª série. Na 7ª série, a minha escola fez uma greve, colégio público, de 3 meses. E passou todo mundo de ano. Olha. Na 8ª série, eu me mudei de cidade e fui para uma escola particular de bairro. Saí de uma escola pública média 5 e fui para uma de média 7. Tomei bomba. Tirava nota boa em tudo. Tudo. Criei o quê? Um trauma. Sou ruim em matemática. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu passo em tudo. Passava em biologia, em química, em física. Como é que a pessoa passa em física e não passa em matemática? Eu tinha um trauma com aquela matéria. Eu ficava nervosa. Bloqueio, virou um bloqueio. Graças a Deus, eu tive um porquê. Quem tem um porquê supera qualquer como. Eu quis muito entrar na aeronáutica. E aí eu falei assim, eu vou ter que resolver esse meu problema com a matemática, porque eu não vou perder a vaga por causa disso. Aí eu fui em busca de... Aí, sábado virou quarta-feira, madrugada virou dia, né? Aí eu fui tentar de todo jeito. E aí até foi uma satisfação muito grande para mim, quando eu, praticamente analfabeta naquilo, né? Consegui passar numa boa colocação. Então, mas quantas pessoas não têm essa oportunidade? Eu estou falando só da matemática, mas poderia ser, eu fui apresentar um trabalho, riram de mim, e aí eu acho que eu não tenho como falar em público, se eu for dar um treinamento, se eu for me impor numa reunião de trabalho, se eu for falar com alguém. Eu fui, sei lá, eu não consegui perder peso em determinada fase da minha vida, e aí eu internalizei que eu realmente não vou mais conseguir, e aí toda vez acontece um imprevisto para confirmar essa minha crença, porque eles não são por acaso, esses imprevistos. Essas sabotagens, elas começam... Sabe a história de que o universo conspira a favor? O universo foi feito por quem? Por Deus. Então, o universo eu falo que o universo é a Alexia de Deus, sabe? Alexia, traga isso, aquilo. É um depósito de bênçãos. Então, se eu começo a jogar que não vai dar certo, Deus nunca vai me fazer passar por mentirosa. Se eu falar, não, isso aqui vai dar ruim, vai não sei o quê, meu Deus, tá muito difícil. Vai ficar muito difícil. Eu sempre, da minha boca, vão sair profecias que vão se cumprir. Então, a gente começa a explicar isso para que a pessoa tenha essa clareza, a gente mostra o perfil comportamental dela, e aí, através da demanda que a pessoa vai me trazer, que pode ser... É muito legal, porque você atende pessoas de todos os perfis, né? Tem uma que fala assim, eu engulo muito sapo, eu fico muito calada, não consigo me impor, não sei o quê. Aí você vai conversar com a pessoa, entender. Já tem outra que eu brigo com todo mundo. Sou muito explosivo, sou muito estourado, sou muito não sei o quê. E aí você vai, respeitando a individualidade, fazer um treinamento para que ela tenha uma alta performance. E alta performance não é um cara na internet de camiseta preta dizendo acorde 5 da manhã, não sei o quê, tome suco verde, seja vegano. Suba aquela montanha. Quando ele fala isso, eu já estou cansada. Já me dá gastura. Eu não consigo. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho um filho de 9 anos de idade, eu tenho que ensinar a tarefa de casa, levar na escola, voltar, preparar conteúdo, estudar, fazer minha faxina, cuidar do meu cabelo. Não é uma vida. Isso é alta performance, é você se propor a fazer algo e você realmente fazer bem feito. Acima da mediocridade, que é a média. E isso pode ser, sim, conseguir ter uma relação mais equilibrada com meu filho, conseguir finalizar o que eu me proponho a fazer, conseguir perder os 5 quilos que eu quero, conseguir arrumar o meu guarda-roupa que vive bagunçado, conseguir que a minha carteira não viva cheia de papel, dinheiro amarrotado, igual dinheiro de bêbado, e eu realmente estar organizado, meu carro está lavado, que tem meus empréstimos, eu ter a qualidade de vida. Isso é alta performance dentro do nosso mundo. Não é esse circo que, infelizmente, muitas pessoas acabam se frustrando porque não conseguem, não é sustentável, você não consegue começar uma boa obra já pensando no porcelanato da cobertura, você tem que mexer na base. E é possível chegar lá no porcelanato da cobertura, mas é a base. Plantar e colher é muito lindo isso, plantar e colher. Só que entre plantar e colher tem
adubar, cortar a erva daninha, ir lá irrigar. Uma pessoa que planta batata, ela não vai lá 3 dias depois, pô, não nasceu. Posso colher batata. Agora eu vou plantar tomate, porque tá demorando muito. Não. Então, o que você colhe, você planta. O que você planta, você colhe. Mas, realmente, existe um processo com muitas etapas chatas que você, às vezes, não vai querer fazer, que você não vai estar no dia bom, mas que se você não focar no processo, focar no resultado, vai valer muito a pena. A galera é muito imediatista, sabe? Assim, no meu trabalho mesmo, assim, eu vejo isso. Porque, assim, pronto, você vai entender, você que trabalha no Kumon, acho que vai entender o que eu tô querendo dizer. É porque, às vezes, o pai, ele... Vou colocar o meu filho lá porque eu sonho que ele, enfim, que ele fique bom naquela disciplina que eu coloquei. Só que muitas vezes não se respeita o processo, o devido processo. O tempo que aquilo precisa passar para chegar no porcelanato que você disse, né? Tem até a questão do toyotismo, que é quando eu fazia a faculdade, né, técnica lá, de engenharia, eu estudei essa parte de Fordismo e Toyotismo. Acho que em muitos outros cursos a gente vê isso. Sim. Que o Fordismo era produção em massa. Ele não se preocupava com a questão da qualidade. Ele queria que a produção seja a maior possível, sem se importar com a qualidade. O Toyotismo não. O Toyotismo ele não estava se importando com a produção. Ele estava se importando com a qualidade do produto. E por isso que o produto demorava mais tempo para chegar lá no porcelanato. E qual deles é mais caro, né? Um Toyota ou um Ford? É mais caro. E gera mais tempo. Né? Só que a gente vive nesse mundo de, eu quero o resultado hoje. Não. Isso aí vai demorar uma semana. Não pode demorar uma semana, não. Eu quero que o meu problema se resolva agora. Mas então a gente vê muito isso daí. É o reflexo do momento que nós vivemos, né? Eu vi alguém falando, não lembro qual foi o contexto. A diferença, pronto, nós que somos temos um pouco mais de idade, né? Vamos dizer assim, o Márcio está ali também. Um dia desses. Na minha infância não existia casa do bolo. Bolo tinha que ser feito em casa. Sim. Minha mãe que fazia. Então a mãe fazia o bolo, mãe ia fazer bolo. Aí minha mãe e minha irmã, às vezes eu criança ficava ali por perto, eu gostava de ficar para depois lamber a vasilha. Sim. Era um processo. Sim. Era uma tarde. Ia fazer, porque mãe era um evento. Fazer um bolo, não ia fazer um bolo, ia fazer pelo menos uns 3 bolos. Lá em casa nós éramos 3 homens, e eu, meu pai e meu irmão mais velho que eu. Minha irmã e minha mãe estavam 5 pessoas. Sim. Então, sentar pra fazer um bolo não era. Então, era mais de um bolo aí, pegar. E nem tinha massa pronta, como hoje, né? Não. Tudo hoje é mais rápido, mais fácil. Não tinha massa pronta. A mãe tinha que saber o ponto lá, quantidade certa. Os ingredientes. Dosando, mexendo. Depois ia pro forno aquele tempo todo e tal. Hoje em dia, e quando ficava pronto, podia comer? Não, tinha que esperar esfriar. Porque não podia comer quente, que dava dor de barriga. Exatamente. Então, hoje em dia ninguém faz bolo em casa. No máximo a gente faz pronto. Aqui em casa, no máximo a gente faz um brownie. Compra aquela massa pronta de brownie, que coloca só os ovos, a manteiga, mexe, bota no forno e em 25 minutos tá pronto. Ainda é fácil. Mas, não. Mas eu tô brincando, mas ia de regra, eu sei. A gente sabe que é acessório. Mas de maneira geral, a pessoa quer comer um bolo. Bolo da moça. Sim. Na casa do bolo. Compra. É barato, rápido, já chega, já só faz o café e toma. Então a gente vive hoje nesse tempo, né, de tudo é muito, tem que ser rápido e sem processo. Até quando eu vi esse contexto, a pessoa falando sobre isso, ele falando que os adolescentes de hoje, os jovens que estão se tornando adultos, né, essa geração que está se tornando adulta, essa geração de tudo pronto, eles querem tudo, 1 mais 1 é 2 e é rápido, tem que ser rápido. Nós vivemos a geração da velocidade, né? Tudo tem que ser velocidade. Nossa internet é mas veloz. se perdem, né? Não tem uma coisa sólida. Eles se perdem. Estão muito na ansiedade. Isso. Pensamento acelerado. Né? Quer deitar, não consegue relaxar e vai pro remédio. Como você falou, o pai diz, eu quero resultado. Mas quer esse resultado rápido para quem? Para mostrar para quem? Porque pro filho não é. Né? Para dizer, meu filho já tá no nível tal... Né? Para quê? Para esfregar na cara de quem esse boletim? Porque quando você quer construir um ser humano, não é de uma hora para outra. Não é. Né? Não é de uma hora para outra. Irmã, vamos avançar. Vamos. Como o tema de hoje, né, que a gente falou lá no início, prioriza o propósito superando a autossabotagem, a gente, falamos um pouco sobre prioridade. Eu acho que não daria para a gente falar mais, mas vamos Fique à avançar. vontade. Que você
Antes de a gente entrar em autossabotagem, você lá no seu início, na sua primeira fala, você falou sobre prioridade. Eu acho muito legal. Quando a gente trouxe aqui, lá no início, ano passado, a gente trouxe o Felipe, que ele gosta de falar também sobre gestão de Sim, tempo. teve um episódio da gente aí sobre... Um rapaz da igreja que ele vai falar sobre gestão de tempo. E ele gosta muito de usar isso. E eu acho interessante essa questão de prioridade no singular e prioridades no plural. Ele disse que... Dizem, né? Nem sei se é verdade, que até pouco tempo o inglês nem aceitava a palavra que corresponde à prioridade lá, só existia no singular, não aceitava o plural. Porque você não tem como ter prioridades. A gente fala prioridades, mas até se você for pensar, como é que você coloca várias coisas... Nivelado. Em primeiro lugar, assim. Em primeiro só existe um, né? Depois vem segundo, terceiro. Né? E você pincelou alguma coisa sobre isso. Eu queria que você reforçasse essa questão. Eu disse exatamente isso, que prioridade, ela, de verdade, ela não tem plural. É óbvio que nós temos várias áreas da vida, e aí eu posso elencar o que é mais importante em cada área, mas quando você está muito assim, um exercício que eu sempre falo, eu não sei por onde eu começo, eu tenho tanta coisa para fazer, não sei se vocês já passaram por isso, eu passo por isso, todo mundo. Qual é a única coisa que, se você fizer, ela vai afetar todas as outras, como o efeito cascata? Porque muitas vezes a gente se sente culpado, eu procrastinei, mas eu não passei o dia deitado em berço esplêndido, eu fiz um monte de coisa, só que eu não soube elencar aquela coisa. E muitas vezes a gente procrastina para se sabotar. É um mecanismo de proteção da mente. Porque até onde eu estou, eu conheço. E talvez se eu não procrastinar aquele projeto, eu vou para um próximo nível que para minha mente ainda é desconhecido. E ela não está acostumada. Sabe? Entendi. O caminho que eu sempre tomo, as coisas que eu sempre faço, já está no automático ali. Eu já estou dentro. Então, o meu racional quer. O meu racional quer ter um orçamento equilibrado, quer pesar X quilos, quer estudar tantas horas por dia, mas a gente tem uma mente inconsciente, né? Se você olhar na internet, tem várias imagens que é um iceberg, uma pontinha ali e o que a gente não sabe. E o que é esse inconsciente? Tudo que eu vivi, modelei. Às vezes fala assim, eu não suporto isso que minha mãe e meu pai faz, mas eu me pego fazendo igual. Inconscientemente alguém fala assim, você está igualzinho ao seu pai, igualzinho à sua mãe. Né? Mesmo que eu rejeite racionalmente. Então, tudo que eu vivi, o meio em que eu estou inserido, os meus amigos. Então, inconscientemente, às vezes eu não quero fazer aquilo porque eu vou me separar da turminha. Como que eu vou, sei lá, estudar para passar num concurso para ganhar 20 mil? E aí, os meus amigos ali que, né, todo mundo legal, eu vou acabar me distanciando deles. Isso não é racional, isso é inconsciente, sabe? A gente se sabota muitas vezes. A procrastinação é um mecanismo da tua mente para impedir. Fala, não, fica aqui, aqui já é conhecido, tá ruim, mas a gente já sabe lidar com isso. Então eu acabo, sabe, como Paulo diz, né, o que eu quero eu não faço. Óbvio que foi em outro contexto, mas trazendo pra gente, cara, eu sei que eu tinha que estar fazendo isso, mas não sei por que eu não faço. Eu sempre acabo fazendo outra coisa. Romanos 7. É uma forma de eu me proteger, a minha mente inconsciente, na verdade, querendo me proteger, né? Porque ela já tem marcas, de coisas que eu já fiz e já não deram certo. Ou deram certo, já tatuadas, estão lá no muro, lá pichadas. Isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. E o desconhecido, próximo nível, para onde eu vou passar num concurso para ir morar em outro estado, em outra cidade, sei lá, eu vou ter que me afastar dos meus amigos, ou eu vou para esse relacionamento, ou eu vou sair desse relacionamento. Ela não sabe. E o desconhecido assusta. É um dispositivo de segurança. Não vai não, porque... Só que não é consciente. No fundo, você sabe, você quer, mas sabe quando você sempre meio que acaba arranjando uma desculpa para não fazer? Pode ser um mecanismo. E como é que eu resolvo isso? É muito interessante você conversar com a sua mente. Ela é sua, Deus te deu. Então, você pode separar, dizer assim, como se fosse outra pessoa mesmo, assim, mas vem cá, por que a gente está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Onde é que eu estou agora? Eu estou aqui dirigindo e pensando, mas por que eu estou pensando tanto numa coisa que ainda nem aconteceu, nem dei oportunidade ainda da coisa surgir? Se der errado, o máximo que vai acontecer é dar errado. Falhei, está falhado e não se fala mais nisso. Mas vamos tentar. Se preocupar com coisas que não estão no seu controle, às vezes, né? Exato. E o que está no meu controle para fazer agora? Sim. Se essa coisa não está no meu controle, para que eu vou gastar toda a minha energia pensando nisso? A teoria é uma coisa linda, né? O certo é a gente fazer isso. Só que, como você disse, imagina que você está numa estação e a sua mente são
tem vários vagões ali de pensamentos. E às vezes eu entro num vagão e demora a descer. E eu tenho que entender, deixa o pensamento vir, não briga com ele. Muitas pessoas têm crise de ansiedade porque elas não param para dizer assim, não, realmente é uma crise de ansiedade, vai passar daqui a 5 minutos, é um pensamento. Ele vai vir, eu vou respirar, eu vou me acalmar. Meu filho não tem crise de ansiedade, mas ele, às vezes, ele é, vamos dizer assim, muito colérico, né? E ele tinha aquelas questões e a gente faz uma brincadeira. Cheira essa flor, sopra essa vela. Aí ele já sabe. Aí ele, mãe, peraí, eu... Respira e dá um tempo, porque... Maravilha. De calor não passaremos. Não. Quando você gastar muita energia mental discutindo sobre algo com você mesmo, que vai acontecer, ou que já aconteceu, ruminando ali, porque ele fez aquilo, porque não sei o quê, porque sempre vai vir, você gasta, está consumindo ali todo 25% do oxigênio, né, que o cérebro tem que consumir por dia, você está gastando isso, e aí você fica exausta para fazer o que tem que ser feito agora. Você gastou oxigênio, energia, neurônios, tudo. Então, basicamente é isso. Show. Já que você já tocou basicamente algumas coisas que eu queria falar aqui. Essa questão, como é importante identificar os sinais, né, de autossabotagem e da procrastinação. Sim, o diálogo interno. A gente conversa... Antes de falar com qualquer pessoa, quando a gente vai para uma reunião, nós já fizemos um diálogo interno. Nós já pensamos, eu vou falar isso, eu acho que ele vai falar aquilo. Você falou, antes de pensar em me entrevistar, você já pensou, não, chamo, será que vale a pena? Deixa eu olhar o Instagram. Aí você analisou, tirou conclusões. Você conversou com você mesmo. Então, é a gente ter consciência de que nós estamos o tempo todo realizando esse diálogo interno. Levar cativo os seus pensamentos, né? A palavra de Deus diz. Se eu não falo pensamento, vem aqui, peraí. Ele me leva. Aí ele já fui. Aí eu já pensei quantas discussões poderiam ser evitadas se a pessoa, antes de discutir verbalmente, ela cessasse a discussão interna, porque antes de discutir, ela já brigou com a pessoa mentalmente. Ela já pensou um monte de coisa, né? Já imaginou a réplica, a tréplica, julgou, tal. Aí ela vai falar já num tom que talvez, se ela... Pensamento, vem aqui, peraí. Temos que ter muito cuidado. Olha, vou falar aqui. Um dia você é jovem, no outro você está falando para os jovens, né? Mas assim, somos. Essas séries, filmes, alguns até cristãos, né? Mas a maioria não, assim, a gente tem muito cuidado com o que a gente assiste, porque vai colocando ali, vai colocando a ansiedade, vai colocando a forma como fala, a forma como pensa, tudo isso é muito bem pensado por uma indústria para influenciar. Quando a gente não é eu sou de uma geração que veio antes da internet. E mesmo quando veio, não era essa coisa toda que hoje em dia o celular é uma parte do corpo. Se você esquece, você volta para buscar em casa. Não era tanto assim. Verdade. E a gente não percebe o quanto isso nos influencia. Quanto. Então, às vezes, você não percebe, mas você está sendo influenciado pelo que você vê. Então, não é só porque não está falando palavrão ou porque não tem uma cena obscena que não vai te influenciar. E não se engane, não podemos ser ingênuos. Ninguém vai fazer minha cabeça. Nós somos influenciados, sugestionados o tempo todo. Existe uma guerra, sabe desenho animado, Anjinho, Diabinho? Existe uma guerra o tempo todo. Quantas vezes você já falou assim, caramba, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Você cedeu ali a uma sugestão de milésimos. Porque o pastor até falou isso, que nós como igreja somos um corpo. E um corpo tem várias partes, né? Sim. Tem a mão, em que Jesus é o cabeça. Sim. Mas aí tem o pé, o dedo, enfim. E cada parte do corpo tem sua função. E eu acho que o perfil comportamental é isso, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe o seu perfil, não é isso? Ele não sabe qual é a sua função dentro da igreja e está querendo fazer coisas que não total, não, na igreja, no casamento. Olha, todo noivo tinha que fazer uma análise de perfil comportamental ali, já para alinhar, para não brigar por coisas que não precisariam. Vou passar de novo, né? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem melhor, para ficar mais fácil. Imagina que a gente vai construir uma estrada na Amazônia para ligar uma cidade a outra e precisa atravessar a floresta. Nós temos 4 perfis comportamentais dentro de nós. O pastor deu um treinamento sobre temperamentos, né? O temperamento vem de antes de Cristo. Então, o perfil comportamental, ele pega a teoria dos temperamentos e outras também. Já é uma coisa mais avançada. Sim.
Nós temos a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. O dominante, a gente está aqui numa reunião, vamos dizer que somos 4 e tem o dominante, o influente, estável e conforme. O dominante, ele nem acabou a reunião, ele já amarrou 2 correntes ali em 2 caminhões, ele já está atravessando. O que você está fazendo? Ué, não é para abrir estrada? Vai sair. Ah, mas tá uma... Não quero saber. Vai sair. Missão dada, missão cumprida. Ele é executor, realizador. Ele é muito bom para tirar as ideias do papel. Ele é líder nato. Qual a sombra do dominante? Se não tratar, ele não lapidar, ele vira um ditador. Né? Grosso, porque ele é muito focado na execução. E aí, não é às vezes, nem por maldade, sem querer, ele atropela as pessoas. Tudo ele acha que a pessoa vai reclamar com ele. É mimizento. Ele não tem paciência. Bora. Ele faz muito tempo que bate o pé, ele quer resultado. Não quero saber se o pato é macho ou quer é ovo. Eu estava isso no quartel. Era desse jeito. Estava isso no quartel. Bora. É para ontem. Para quando? Sempre é para ontem. Para agora. Já foi. Tá pronto? Ele é muito acelerado e ele acha que as outras pessoas, ele tem uma tendência a acreditar que as outras pessoas são lentas demais, mimizentas demais. Sim. Que se ele não botar, se eu não fizer, o negócio não acontece. Aí vem, depois do dominante, tem o influente. O influente, calma aí, gente, vamos ligar para a imprensa, vamos botar uma faixa vermelha lá para poder cortar. Ele é aquela pessoa que parece um vereador, conhece todo mundo, aquela pessoa. O influente é a luz da sala, ele é, sabe interagir com todo mundo, da pessoa mais simples, a pessoa mais rebuscada, ele tem assunto, gente boa, promete, aquela pessoa promete tudo, não entrega nada, às vezes, boa de lábia, sabe? Agora eu entendi por que ela relacionou com o político. Aí... Não, o influente, todos nós temos. É a capacidade de influenciar, né? Sim. O estável é aquela pessoa apaziguadora. Peraí, gente, e os índios? E a fauna, a flora? Vamos ver a ONG, o impacto ambiental, calma. Ele é estável. Se existisse mais pessoas preocupadas com a estabilidade no mundo como estável, haveria menos guerras. Ele é o conciliador. Ele prefere se calar. Se eu falar, vai dar uma confusão maior, então eu vou ficar calado. Mesmo eu estando com a razão. Qual é esse? Esse é o estável. É o que preza mais pela estabilidade. Só que às vezes ele sofre, porque ele engole muito saco. Não em se busca da paz, para poder ter a paz. Ficar tranquilo. Ele é aquela pessoa que parece que tem uma placa assim escrita, desabafe comigo. As pessoas vão procurá-lo. Ele é bom ouvinte. Ele tem um senso de justiça muito alto. E o conforme peraí. E a logística? Quantos sacos de cimento? É tudo nos conformes. É aquela pessoa muito metódica, boa de planilha, ultra responsável. O metódico, ele tem uma exigência com excelência muito alta. Se for para fazer mal feito, ele nem faz. Ele gosta de tudo muito bem acabado. Aquela pessoa muito confiável para cuidar de um estoque, de um laboratório, porque ela tem um grau de exigência consigo mesma muito alto, por isso que ele exige muito dos outros. Às vezes ele até atrasa, mas não é porque é preguiçoso, é porque o perfeccionismo dele é altíssimo. Eu ia dizer agora, eles têm a tendência perfeccionista. Esses são os perfis comportamentais. Só que existem 2 tipos de perfis também, 2 tipos de uso. Existe o perfil natural, você nasce com ele, muito dificilmente se muda, é uma grande tragédia, mas eu nunca vi ninguém mudar. Você nasce com ele, você pode ter 2 ou 3, e existe o perfil adaptado, que é o perfil que eu utilizo porque eu acredito que o meio exige que eu me comporte daquela maneira. Exemplo, uma mãe solo, muitas vezes ela assume inconscientemente o perfil dominante, porque ela se acha na obrigação de ser pai e mãe. Uhum. Então, ela é que lidera a família, ela que resolve, ela que não sei o quê. Se ela não sabe que ela está no perfil adaptado, que é uma roupa, e que ela pode tirar essa roupa e voltar à feminilidade dela, ela passa a vida inteira com energia masculina muito alta, aquela mulher. Uhum. Que ela é hétero até, mas ela é muito grosseira, muito... quase um homem. Sim. Porque ela está presa dentro do perfil adaptado dela. Então, quando a gente conhece o perfil comportamental, a gente entende, é um software elaborado por um neurocientista em PhD em psicologia, com milhares de dados sobre pessoas, em que eu vou te trazer ali o teu perfil natural, o teu perfil adaptado, como você está se comportando, e análise 360 graus, que você vai enviar para familiares, amigos, pessoas do seu trabalho que não vão se identificar, só vão responder e eu vou ver a resposta. E você vai ter uma ideia exata de como o meio te vê. Porque às vezes eu acho que eu estou assim, mas o meio me enxerga de outra forma e às vezes nem... Eu acho que eu estou abafando, me comportando daquela... Mas às vezes o meio queria que eu me comportasse como eu sou. Entende?
Exemplo. Massa. Você trabalha no adaptativo, né? Tem o natural, né? Eu mostro o natural e o adaptado. Assim. E o adaptado é muito bom, por quê? Porque, exemplo, aqui no podcast, se você falou que é estável, você é o criador aqui do podcast, o anfitrião. Aqui você assume uma posição de liderança, correto? Então, aqui você está dominante. Se isso é proposital, eu sei que nesse momento eu preciso ter essa energia, isso não vai me causar dor, eu não vou achar que eu estou fingindo ser alguém que eu não sou. Eu vou usar isso no momento de fechar negócio, de venda, de persuasão, de liderança, e depois eu vou voltar para o meu normal. Se eu não sei lidar com isso, eu vou consumir toda a minha energia, vou achar que eu sou uma farsa, síndrome do impostor, vou ficar cansada, eu tenho que fingir que eu sou... Não, eu sou uma pessoa, brinquei muito com influente, mas o meu perfil é influente. Só que no quartel, meu adaptado era dominante. Sim. Porque eu liderava homens, eu sou viúva, eu sou mãe de um menino, eu não posso ser muito assim, esse meu menino monta aqui em cima, né? Um rapaz. Então, mas eu sei como utilizar, certo? Hoje. Então, eu preciso me conhecer para que eu não passe a vida inteira longe da minha essência. Esse é a análise de perfil comportamental. Eu sei como o meio me... E aí eu tenho como o meio me enxerga. Também sai uma outra questão. Como o meio acredita que eu deveria me posicionar. Como eu sou e como eu me comporto. Que é diferente. Um livro muito bom para ler, que eu indico, é o Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Calma aí, deixa eu Cavaleiro anotar. Preso Dentro da Armadura. Sim. Anota aí no grupo. Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Eu mando para você o PDF. Certo. Muito bom. Ele indica, ele não fala sobre perfil. Os autores são cristãos até. E ele é a história de um homem que ele era um cavaleiro medieval, muito vencedor de batalhas. Só que é uma jornada interna, tá? Mas o livro usa de uma metáfora. Ele fica literalmente preso dentro da armadura. E aí ele não consegue mais abraçar o filho, porque ele está dentro da armadura de ferro. Ele não consegue fazer um carinho na esposa. Ele não... E aí ele parte numa jornada solitária de autoconhecimento com um mago, em que ele vai... Quando ele consegue enxergar quem ele é, na essência, é que ele consegue tirar a armadura. Eu contei tudo, mas o livro é maravilhoso, não vai perder o encanto, pode ler. Esse livro, ele é libertador. Ele é fino, legal. Nessa sociedade aqui, né? Que... um vídeo de 1 minuto é uma vida. Um áudio de 2 minutos, eu perder 2 minutos para ouvir um áudio, isso aí é uma vida, né? A gente está muito acelerado. O miojo, 3 minutos, demora muito. Então, ele é fininho. Tem até gravura, tá, gente? Então... Lá gosta de E aí, nosso sonoplasta aqui sofrendo o bullying necessário. Aí... Não, mas fala porque ele fala isso, né, Marta? Enfim. E aí, é muito bom para você ver. Também tem alguns filmes. Graças a Deus, hoje tem uma obra muito boa para a gente mergulhar ali no autoconhecimento, que é impossível você se conhecer melhor e não passar a conhecer melhor o outro. Quando você entende... Você ressignifica, então meu chefe age dessa forma porque ele é assim, meu colega, minha namorada, meus amigos, meu pastor. E aí você consegue ser mais assertivo nas suas relações, sua vida flui muito melhor, porque você para... mais empático, né? Empático, você para de levar para o pessoal, você entende que é o jeito da pessoa, e aí você até ajuda a pessoa a ser mais assertiva. Até sabe o que precisa fazer, às vezes, como você deve agir, sim. Né? É fantástico, para vendas, para lidar com o público, você entender. Lá no Geração Atitude, que é o Ministério de Jovens lá da igreja, a gente, em 2021, eu acho, a gente viu também os temperamentos, né? Tem gente que não concorda, sempre tem aquela galera que não concorda. Nem Jesus ajuda a todos. Mas funciona muito. Eu tive, o pastor deu eu tive lá na igreja. A gente, acho que até a gente se encontrou um dia lá. Eu acho que é válido, tudo é válido. E lá, quando a gente foi fazer, lá na época, eu lembro que reforcei muito isso, e infelizmente as pessoas às vezes não entendem isso, não abraçam isso. Que seja a classificação que existem várias classificações de perfis comportamentais, né? Um tempo desse eu tive contato com o Enneagrama, sim. Que são 9, né? Sim, conheço. Muita gente usa da maneira errada, usa como uma muleta, né? Sim, não é muleta, perfil não é muleta. Eu nasci assim, eu cresci descobre, lá na igreja tem a galera lá no GA, no Geração Atitude, que não tem isso. Fulano é melancólico. Não, eu sou colérico, por isso que eu sou assim. E não, você tem que usar isso para você entender que você naturalmente age assim e que você vai ver todo perfil, quando você estuda perfil, você vê os pontos positivos e negativos. Exato.
reforçar os positivos e olhar para os negativos e tentar trabalhar os negativos, né? Não é se acomodar, se conformar, né? Exatamente. Assim, né, Gabriela, né? Ler Romanos 12. Eu me lembrei agora quando você falou, como a gente tinha dito, né? Que nem sempre o que é explícito, que é danoso, é só isso que a gente tem que se afastar. Eu levei meu filho nas férias para assistir Divertidamente 2. Né, das emoções. Maravilhoso, muito bem feito. Mas, fazer uma ressalva como cristã aqui, né? Esse filme, ele traz a ansiedade, né? Um dos novos personagens. É um filme que trata das emoções. Tem a alegria, o medo, o tédio, a vergonha, eu acho, né? Tem a nostalgia. Vergonha, enfim, muito bem feito, filme muito interessante. Mas quando terminou o filme, eu fiz uma reunião de família com meu filho no dia seguinte, né? Eu sempre oriento ele, graças a Deus. Não é fácil ser filho de quem trabalha a mente humana, né? A gente sai conversando, sabe? Ele tem uma maturidade muito boa. E eles apresentam a ansiedade como uma emoção que te previne de sofrer, que quer cuidar de você. Isso não é real. O nome disso seria prudência. A prudência te faz se prevenir de fazer algo errado, te faz projetar ali, né? As opções de você pensar bem. Não é a ansiedade. Não é errado ter ansiedade. Nós temos. Deus colocou na gente, é porque é pra gente ter. Mas a gente andar com ela... Não andeis ansiosos, né? Não andeis ansiosos. Então, lá ela é colocada como algo que está protegendo a menina. Que ela se atrapalha porque ela quer proteger sozinha e depois ela se une, né, com as outras emoções e dá tudo certo. Mas a verdade é que não é bem assim. A gente não tem que andar com ansiedade. Ela tem que ficar ali em stand-by. Deixa ela vir, mas deixa ela ir também. Ok, é só um pensamento, eu estou projetando o futuro. Mas o que eu estou fazendo agora? Calma. Calma. Eu tenho um plano de ação, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas microatitudes ao longo do dia e vai dar tudo certo. Se não der tudo certo, a gente recomeça. Não, a PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela diz que não existe fracasso. Existem feedbacks. O Thomas Edison, vocês conhecem a história da mãe do Thomas Edison, né? Me encanta muito. Como mãe. Um dia, o Thomas Edison era criança, porque apesar de ser o grande Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, ele foi uma criança, né? Normal, né? Foi uma criança. E a mãe dele recebeu uma carta da escola. E a mãe dele leu a carta da escola, né? Lembrou? E ela pegou a carta e lendo para ele, disse, leu a carta e disse, seu filho é um gênio, ele é brilhante, nós não temos condições de prover um ensino da forma como ele merece, a senhora vai ter que educar ele em casa. E ela leu tudo isso pro Thomas, pequeno Thomas. Infelizmente, a escola não está à sua altura, meu filho. A gente está em 1800, né? Ainda não tem uns comuns da vida. E eu vou ter que te ensinar em casa. E ela ensinou primorosamente em casa. E ele testou 10 mil vezes, 1000 vezes, enfim, infinitas vezes. E ele falou, eu não fracassei vamos supor que foi 1000, mas eu acho que foi as 999 vezes. Eu só descobri maneiras de como não fazer. E nesse meio tempo ele foi inventando outras coisas menores, né? E se eu não tivesse aprendido, eu estaria agora no meu laboratório, descobrindo, testando outras formas de como não fazer, até o dia que eu conseguisse, porque eu sei que eu iria conseguir. E quando a mãe dele faleceu, ele foi lá na casa dela para pegar os pertences, arrumar as coisas, e achou na gaveta a carta. A carta de mamãe. E ele leu, e quando ele leu, ele tomou um choque. Porque estava escrito, Thomas Edison é muito burro. Thomas Edison não consegue acompanhar a turma. Thomas Edison é um péssimo aluno, não o aceitaremos mais aqui, fique com ele em casa. Ele está expulso da escola. Caraca, mãe. O poder das palavras dessa mãe, que programou o filho para ser um vencedor. Ela disse, palavras de bênção. E ele disse que não existia fracassos, apenas feedbacks. Esse é um dos pressupostos da PNL, Programação Neurolinguística. Tudo que você fez agora deu errado, foi só um feedback do que não deve continuar fazendo. Ok, já sei o que não é para fazer, agora sobrou menos opções aqui de erro. Muita gente fala, eu não sei o que fazer, eu não sei para que vestibular, eu não sei qual é o meu dom. Olha o que você não quer. Qual que não é o seu dom? Isso aqui eu não quero de jeito nenhum. E aí você vai eliminando as opções. Vai olhando. Não, isso aqui eu não faria, isso aqui eu não gosto, isso aqui não sei o quê. Porque às vezes é difícil saber o que você quer, mas você sabe o que você não quer, o que você não gosta, o que você não tem afinidade. Aí você vai eliminando. E aí dentro dessa eliminatória vai sobrar algumas opções que provavelmente vão se encaixar com você.
Show, show. Minha irmã, pra gente avançar, Uhum. nós falamos, né, sobre muitos assuntos aqui já. Mulher, mistura muito Não, assunto. mas muito, muito legal. Pelo menos assim, eu tô gostando muito. Mas eu queria saber de você, porque com você, como você é cristã, e Uhum. tudo, essa sua virada na sua vida aconteceu e você teve como alicerce ali, que lhe Com ajudou a sua fé. Sim. E mesmo com tudo que você aprendeu, tudo que você foi buscar, e com certeza foi muitas fontes não cristãs, mas mesmo assim, nós como cristãos, a gente examina de tudo e atende o que é bom, né? E a gente Uhum. vai sempre com aquele filtro da palavra, né? Sim. Pelo menos quando você falou, a gente já falou sobre filme aqui, já falou sobre livros, muita coisa, tudo aquilo que a gente vê, a gente vai com o filtro da palavra e a gente olha e fala, não, isso aqui dá para aproveitar, isso aqui tá de acordo, não, isso aqui eu acho que conflita, Uhum. né? E eu queria saber como a questão, como você trabalha com desenvolvimento pessoal, Uhum. como você trabalha essa questão da fé, como isso tudo ajuda, como a fé influencia, pode influenciar, tanto influenciou você quanto pode influenciar a pessoa nas decisões ali para mudança de vida, para Sim. transformação de vida, como isso tudo. Total. Eu sempre brinco, não é nem brincar, sempre falo que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem até um livro, né, Tem dizendo isso. Tem um livro, eu li uma Nossa, parte, não terminei de ler, mas Ao é fantástico. autor. Nós somos triunos, né? E isso é fato. Hoje, nós temos que ser maduros o suficiente para não ser ingênuos de achar que nós não temos um corpo, uma alma que reflete ali na nossa mente e um espírito. Isso. Eu sempre, a forma como eu expliquei ao meu filho quando ele veio me perguntar sobre isso, porque criança tem cada pergunta, né? As perguntas são as Deve melhores. ter. Muito misericórdia. É assim, a lâmpada elétrica, você pega ali a parte visível plástica, é o corpo. Os filamentos de metal ali, vamos dizer que o corpo é Jesus, né, que veio à Terra. Os filamentos seria Deus e esse acender de luz bem rápido, o Espírito Santo. Então, mesmo eu que não vim de família cristã, sempre tive muita noção de que é tudo muito simétrico, é tudo muito perfeito para ser obra do acaso. E aí eu atendo pessoas de todas as religiões e que não têm religião, muitas pessoas não têm a religião definida e acham assim, ou são muito assim, eu pego um pouquinho de cada coisa que eu acho, né? Mas quando a gente vai explicando, que a gente coloca ali a palavra de Deus ao lado, você vê que toda a evolução da ciência, ela confirma, às vezes, um versículo de 2 linhas. De tudo que estava escrito, que agora que o ser humano tá buscando. Então, diz, fé não se discute, né? É como diz a música, né? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Mas é inevitável você sentir uma mudança na sua vida e você não perceber que o seu espírito teve um renovo. Que você mudou, sabe, deu um frescor, deu algo diferente quando você se levantou e conseguiu realmente colocar os seus objetivos em prática, quando você começou a vir uns pensamentos sabotadores de eu não consigo, mas não vai dar certo, e você começa a ter uma mente renovada. Então a fé é tudo, é o meu alicerce, é a minha base. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Agora, o que as pessoas às vezes me perguntam, quando eu tenho ideia assim, signo funciona, eu vi em tal coisa. Eu ia até perguntar, eu sou de Gêmeos. Ascendente, não sei o quê. Ai, a questão não é se, como você disse, né? A pessoa diz que não funciona. A questão não é se funciona. A questão é de onde é a fonte. Jesus não disse que as coisas não iam funcionar. Ele disse, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então, funciona? Provavelmente sim, porque se não funcionasse, talvez teria se acabado. Não estaria dando certo, não estaria dando certo até hoje. Tem gente ganhando milhões aí vendendo isso e eu não vou dizer que não funcione. Mas de onde vem a fonte? Vale a pena? Convém eu buscar naquilo ali? Isso, verdade. Então, hoje, a pergunta para o cristão não é se funciona, se não funciona, é de onde vem a fonte. Então, de onde que vem a sua fé? Vem de uma coisa que serve a 2 senhores? Tá complicado. Porque você quer ser exclusiva. Nenhuma mulher, que esse é o público maior que eu atendo, fala assim, meu bem, nós estamos juntos há 5 anos, o cara fala, e 90% do tempo eu fui fiel a você. Ela acabou, ela só quer saber desses 10%. Como assim? 99%. 99% ela não quer. Então, ninguém quer ser dividida. Por que a minha fé não vai ser exclusiva? Se eu quero um cartão de crédito exclusivo, se eu quero ser exclusivo na vida de alguém, se eu quero, né, ter
Então, a fé tudo é ingenuidade, a gente pulverizar, porque a luz espalhada, ela ilumina a sala, mas a luz concentrada, ela corta um metal, vira um raio laser. Então, eu preciso concentrar a minha fé. E hoje a palavra de Deus, ela é muito, graças a Deus, ela é muito acessível. Não vivemos na época que, né, o sacerdote rezava a missa em latim, em que a Bíblia era só um idioma. É muito acessível. Tem como você buscar entendimento. E você não precisa entender, você só precisa querer crer. Quando eu me converti aos 27 anos. Mas eu já sabia da existência de Deus, Jesus e tal, mas não tinha clareza, né? Estar com Deus é diferente de conhecer a Deus, né? Verdade. E acreditar em Deus é diferente de estar com Deus. E eu falei, Deus, eu sei que isso existe, mas eu quero experiências, eu quero convicção. Agora se prepare, porque você vai começar a ter experiências e convicções. Você tá pedindo. Então, a fé, ela é tudo. Ela é a certeza de que eu não preciso ver, mas que eu vou... E se você não tem fé em Deus, você vai ter fé em alguma coisa. O ateu, ele tem fé de que não existe. De que não existe. Então, a gente sempre tem fé em alguma coisa. Muita... A gente sempre tem que ter fé. Agora, a gente tem que buscar ter a fé na coisa certa. Outra coisa, minha irmã, aqui. Agora vamos para... A gente já viu muita coisa até prática. Mas eu queria que você desse, já que o nosso tema hoje foi... a gente focou em priorizar, né? Remete ao seu método. E sobre autossabotagem. Queria que você desse de maneira bem prática, que as pessoas pudessem, quem está assistindo e quem está ouvindo, pudesse colocar em prática. Lógico que se a pessoa quiser se aprofundar, vai ter que procurar você, você vai ajudar. Se fosse resumir, né? Assim, pelo menos umas 3 dicas, ou mais ou menos, o que você achar melhor, 3 dicas práticas para as pessoas poderem, a partir de hoje, já colocar em prática hoje. Sim. Hoje à noite, amanhã de manhã, você vai, na partir de amanhã, eu vou começar a fazer isso para superar a autossabotagem e ser mais produtivo, ser mais assertivo. Eu vou falar coisas básicas, tá? Porque às vezes a gente quer muito uma solução muito rebuscada e o básico funciona. A gente esquece que Naamã ele só precisou mergulhar 7 vezes no rio e quase que ele deixava de receber a bênção, porque ele falava, poxa, uma coisa tão simples, vou nada. Né? Então, ter uma agenda é básico. Ter um objetivo. O que você quer? Primeira coisa. Porque qual dos dois é mais claro? Eu quero emagrecer. Eu quero perder 10 quilos até dezembro. Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um objetivo definido, eu sei exatamente o que eu quero e eu anoto. Porque cabeça foi feita para ter ideia, não foi feita para reter ideia. Deus não falou, Moisés, olha só, decora os mandamentos e passa lá para o povo. Escreve, quebrou as tábuas, escreve de novo. Tira, porque quando você tira daqui, você materializa. Você tirou do virtual. Aqui a mente humana, a sua mente, não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. Você consegue trafegar nas 3 cenas ao mesmo tempo. Você pensa em algo que já foi, no que virá, enquanto você está fazendo uma coisa aqui. Então, você tira aqui do virtual, escreve, traz para essa dimensão, literalmente, e coloca bem especificado. Eu quero ganhar mais. R$1 é mais. Eu quero fazer tanto. Eu quero me libertar disso. Assim, coloca um prazo. E vamos para... Quando você tem um objetivo, tem uma agenda, né? Porque as pessoas têm mania de falar, tá tudo aqui, eu sei tudo que eu tenho que fazer, tá tudo aqui. Ok, você tem feito? Tem tido resultado? Loucura é querer resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa. E a Bíblia já dizia isso há muito mais tempo, numa linguagem que ninguém coloca vinho novo em odre velho. Então, tem que mudar o mecanismo de como eu faço para que o novo venha. Então, eu defino exatamente o que eu quero com detalhes. Né? Deus sabe. Não, meu querido, Deus sabe, mas você tem que internalizar. Então, escreva, tem uma agenda, pode ser bloco de notas, pode ser papel. Digital. E não se adule tanto. Por exemplo, a gente bota o soneca do celular, a gente se dá muitas desculpas. Quando o outro falha com a gente, porque ele é impontual. Quando é a gente, é porque eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. A gente se adula muito, se justifica. E uma orientação que eu vou dar é você... Exemplo, você quer ir para academia e você sempre falta, você não consegue manter a constância. Aí você já deixa a roupa separada, não se preocupa em ter resultado. Vejo que és profeta, viu? Rapaz, hoje eu falo pra Matos, rapaz. É o seguinte, mas eu vou defender o Matos. O meio influencia, né, Matos? Tem alguma coisa aí. Quando eu ficava na mesma academia dele, ele ia.
Agora eu deixei de ir, ó, mudei, Então, ó, vamos pra lá. outra. Desculpa. Você vai contar até 5, né? E você vai 5. Eu vou levantar. 4. Eu vou calçar o tênis. 3. Eu vou, porque o que eu falo, eu cumpro. Mesmo que não seja verdade. Hoje, pela fé, você vai profetizando. O que eu cumpro. 4. Já tomei café, já me arrumei. Estou indo. 5. Vim. Você vai, nesse início de academia, fazer 1 hora de exercício? Não, você vai fazer 15 minutos. 15 minutos, sabe por quê? Porque se você fizer 1 hora de exercício, você, no outro dia, você vai virar uma pessoa sedentária e dolorida. Você não vai mais, você está cheio de dor. Então, é mais importante você ir fazer 10 minutos ridículos na esteira, mas fala assim, eu vim e eu fiz. E no outro dia, você vai aumentando e aumentando. É mais importante você criar credibilidade interna de constância, de não, mas eu tô indo. Por que a gente desiste? Porque a gente vai focando, se cobrando pelo resultado. Aí eu tenho que ir fazer 1 hora, 2 horas. Aí eu tô com um pezinho pequeno, mas tem uma menina, eu sou um exemplo, tem uma menina bem mais nova, um garotinho lá com peso, aí eu quero pegar o meu peso, não me sentir tão humilhada, aí eu vou. Então eu não me preocupo tanto com a constância e foco mais no resultado. Eu sou o cara que quer pegar. Outra coisa também que atrapalha muito, vou usar esse exemplo da academia porque ele é muito universal, né? É quando eu foco. Por que é difícil manter a constância? Porque só de eu pensar que eu vou ter que ir para academia, que eu vou ter que gastar esse tempo, que eu vou fazer aquilo, arruma de exercício dolorido, eu já acabou minha energia. Então eu foquei na dor do processo. Se imagine da forma como você quer estar. Quando eu quis passar no concurso público, eu me imaginava fardada, com o cap sendo colocado na minha cabeça, com o diploma na mão. Eu me imaginava no resultado. E aí, dia a dia, eu ia vivendo o processo, eu não estava nem olhando para o processo, eu estava focada no resultado. Se eu pensasse, poxa, mas são 2 horas da manhã, eu estou aqui estudando, mas é sábado, eu estou aqui estudando, mas que saco, eu não sei nada disso, eu repeti de ano em matemática, agora quem sou eu? Eu quero passar no concurso. Se eu focasse no processo, eu ia ficar frustrada e eu ia perder. Então, seja lá para o que for, se imagine no resultado final e vá fazendo microavanços e celebrando. Poxa, hoje o dia inteiro eu tive uma alimentação limpa. Pode ser que amanhã eu escorregue, mas hoje eu comi café, almoço e janta saudável. Hoje eu consegui não me estressar. A pessoa estava falando lá e eu falei... o que ela fala diz mais sobre ela do que sobre mim. E de repente ela está com um problema em casa. Gente feliz não enche o saco. Essa pessoa deve ser muito infeliz. Eu vou orar por ela. Sabe? Eu não vou levar isso pro pessoal. Vou estar de cara boa. Eu vou celebrando os meus micro. E aí eu vou parando de procrastinar. Porque eu tô valorizando o meu processo. Show de bola, show de bola. Eu gostei das dicas. Estratégias. Estratégias. Muito bom, minha irmã. Assim, a gente já viu muita coisa Tem mais prática. no meu Instagram. Pode olhar os vídeos, tá? Eu falei que não tinha muita coisa, mas algumas coisas tem. Exatamente. Você que assistiu aí, que tá até agora assistindo, vai com quanto tempo, Matos? 1 hora e... 1h27, quase 1h30. Faça o perfil, como é? Faça o teste comportamental. Teste, lá. Assim, falamos sobre prioridade, falamos sobre autossabotagem, falamos sobre só palavra difícil, né? Procrastinação. Essa quase daí, trava-língua, no início... Falamos sobre o que vivemos na atualidade, né? falando Praticamente. sobre coisas, que hoje em coisas dia reais. a coisa está tão grave que todo mundo sabe falar essas palavras difíceis, né? Hoje em dia, palavras não difíceis. eram comuns na nossa época. Não, na minha... Nem ansiedade. Não eram. Síndrome do pânico, Não, essas não coisas era. na minha adolescência. Deixa eu complementar só uma coisinha. Burnout, Burnout. Não banalizando, tá? Mas hoje as pessoas estão usando assim como muleta. Porque eu tenho TDAH. Porque, você sabe, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Eu tenho não sei o quê. Nada disso é muleta. Verdade. Entendeu? Hoje meio que virou moda. E muitas pessoas estão se rotulando e sendo rotuladas, rotulando crianças com isso. Às vezes a sua criança só está cansada, né? Sem horário, sem... E tudo isso influencia. Tela, iluminação. É muito complexo para um profissional dar um diagnóstico, não é minha área, mas eu vejo muitas pessoas quase que se vangloriando para justificar ali, né? Que faz as coisas de última hora, ou desorganizado. É verdade. Isso não é muleta. Uhum. Por que eu estudo tanto sobre autossabotagem? Porque eu passei por muita autossabotagem e até hoje é uma luta do desenvolvimento, é diária, até é perfeito só na glória. Por que eu tive que estudar muito? Porque eu tinha um déficit de atenção. Mas eu nunca
Não era falado, se né? apoiou nisso. Nunca me apoiei nisso. Isso não era nem falado na nossa época. não. Era aquela pessoa que divagava, viajava. E a gente tem essa tendência, quando o assunto não nos interessa tanto, a gente dá uma viajada. Mas hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque as nomenclaturas estão sendo muito, muito usadas, né? Banalizadas. Banalizada, é verdade. Minha irmã, queria que você reforçasse, mais uma vez, a gente já está caminhando para o final, mas que você reforçasse como as pessoas podem conhecer o seu método, pode reforçar o seu Instagram. A gente vai colocar lá, né? Vou colocar o seu Instagram lá, mas pode reforçar. Olha, até pro Spotify, que é só áudio. Nosso sim. Spotify é raiz, vai ser só áudio. Eu tô com um projeto lindo pro Spotify também. E aí eu vou. Já quero a consultoria depois de vocês. Olha, vocês me encontram no Instagram, Priscila Paiva P. Se você colocar Priscila Paiva, vai aparecer. Tem um pezinho lá, tem a minha foto. Vocês vão ver muita coisa no meu dia a dia com meu filho, né? Porque ele é meu primeiro mentorado. Ele não escolheu, né? Não pagou. E assim, laboratório também. Tudo começa na infância, né? Então, nada melhor do que você querer utilizar isso já com a oportunidade dele crescer com mais clareza. E eu coloco muito conteúdo que é para todo tipo de pessoa, como eu disse. Geralmente as mulheres me procuram, mas tudo que você ouvir lá vai ser bênção na sua vida. Aqui é um podcast cristão, eu estou muito feliz, muita vontade. A gente sempre está falando com todas as pessoas. Deus não tem raça, tribo, gênero, nada preferido. Mas aqui eu estou me sentindo em casa, acredito que a maior parte das pessoas que vão assistir. E saiba, não tenha medo de você buscar... os termos foram muito demonizados, né? É autoajuda, você não está excluindo Deus, você está fazendo aquilo que é a sua parte, porque o natural você faz, o sobrenatural é com Deus. Então, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: seja tão grande quanto Deus te criou para ser. Priorize isso. Tudo que você fizer no dia, você fala: eu tô fazendo isso aqui. Está de acordo com tudo que Deus me fez para ser? Tudo que Deus me fez para viver? Será que eu estou aproveitando todas as minhas capacidades, meus dons, meus talentos para minha vida, para elevar? Porque é impossível alguém transbordar sem estar cheio. Então você vai se alimentar, que foi o que aconteceu comigo, e você vai transbordar na sua família, no seu trabalho, no seu grupo, na sua faculdade. É isso. @Priscila Paiva. Estou lá com vocês. Show de bola. Rodrigão, suas considerações finais. Suas últimas palavras na gravação de hoje, né? Você não removeu. Não. Queria agradecer a galera que acompanhou, foi até o final aí. Você é um guerreiro, né? Porque hoje em dia, como eu disse a você, né? Eu tava dizendo, a galera é dos cortes, né? Dos vídeos de ler a manchete, então, não ler matéria. Os podcasts aí, quem vê até o fim, tá bem. Você é um consumidor. Eu consumo bastante podcast. Mas sabe como é que eu assisto podcast? Que 2x. Às vezes, não. Não? Eu confesso assim. Eu não sou do 2x. Eu escuto podcast dirigindo, lavando louça. Estou fazendo algum trabalho que não me exija a parte intelectual, um trabalho manual. Né? Tô ali com meu filho estava fazendo trabalho da escola. Estou lá com o meu fone, fazendo uma presença, tirando dúvida, ouvindo. Estou treinando na academia. Eu não fico escutando música. Eu escuto podcast. Sabe? Utiliza o seu tempo. Olha, todo mundo tem as mesmas 24 horas. É só a forma como você utiliza. Verdade. Então, é o agradecimento à galera, né, que nos acompanha. Eu creio que você foi abençoado, assim como eu fui, né? Aprendi muito. E é isso, né? Eu agradecer a Priscila, dispor do seu tempo aí. Né? Como você falou, você tem seu filho, teve que acionar lá. Foi toda uma logística. Mas foi uma honra, fiquei muito feliz. Né? Eu sei que vocês são homens de Deus, comprometidos, não trariam uma pessoa que vocês não confiassem. Fiquei muito feliz de você ter permitido a Aline fazer o Detox Emocional comigo. Nosso workshop que nós temos também, em breve vai acontecer novamente. Ela fala muito bem. Nós temos alguns workshops, não só o Priorize, né, mas nós temos alguns todos de mentalidade, e a gente já atende pessoas de todo o Brasil. Porque são online, né? Então é uma forma de conectar pessoas pro bem. Independente da área, né? Da região onde esteja. Na verdade, meus atendimentos, a maior parte é online. Pois, irmã, muito obrigado mesmo. Como você falou que se sentiu honrada, nós fomos honrados aqui com a sua presença. Todos os nossos convidados aqui, né? Nós já recebemos pessoas aqui maravilhosas, assim, que tanto soma. A nossa conversa aqui já soma pra gente, né? Como você citou, por exemplo, o da Marane, quando a Marane veio. A gente aprendeu muita coisa aqui com o
da Marana e todos os outros. Todos. Graças a Deus, todos que vieram aqui foram bênçãos. E nós começando assim, a gente se sente honrado com todo mundo que confia na gente, né? E assim, ultimamente, até pessoas que nem conhecem, alguém fala, aí eu vou lá, entro em contato, mando Mas isso é mando maravilhoso. mensagem, a pessoa olha, e quando a pessoa diz que vem, pô, rapaz, que legal. Quando é alguém, pô, a gente se conhece da igreja e tudo, já temos um certo conhecimento. Quando é alguém que não conhece aí, não conhece a gente, que dá aquele voto de confiança, pô, que bênção, né? Graças a Deus. Então, Deus abençoe sua vida. Amém. Abençoe. Amém. Eu digo o seu ministério, né? Lógico que é um profissional, ministério. mas é um ministério. Como você falou muito bem lá no início, que naquilo que Deus capacitou a pessoa, ela vai ser bênção. Seja sendo dentista, ela vai fazer aquilo para a glória de Deus. Seja a gente aqui nesse podcast, lá no nosso trabalho, Rodrigo lá no Kumon, Madison lá no Senac. Senai, eu confundo. Você pega Lá lá no Senai. com Ó, futuros patrocinadores, citados aí. Então, onde a gente tá ali, a gente tá... Senai. Eu confundo, é Senai. Quem sabe? Tá saindo, viu? Desafiou, viu? Que a gente continue sendo bênção, sendo instrumento de Deus, que Deus continue usando Amém, você, amém. lhe capacitando cada vez mais. E eu acho que também, eu acho que para Rodrigo, para Márcio também, essa nossa conversa aqui ajudou também a desmistificar muita coisa. Sim. Porque hoje em dia, se há muita barreira, quando se fala, muitos assuntos que a gente tratou aqui, Sim. que a gente levantou aqui na mesa. Eu senti falta de uma pergunta polêmica. Diga aí, diga. Eu sei perguntar, mas Não, não gente. perguntei. Vai, Sobre coaching. Fala, Se Vamos lá. ela é coach? Tem informação também. tá. Informação de coaching. Vamos lá. O que é coaching? Quando você vai à academia, o instrutor pergunta assim, qual é o teu objetivo? Aí você vai dizer hipertrofia, emagrecer, taraná. Ele vai fazer a medição e ele vai elaborar o teu treino baseado no teu objetivo. Isso é coaching. Quando você vai à nutricionista e fala assim, eu quero emagrecer, eu quero ganhar, eu quero eliminar um problema, ela vai pedir os exames, ela vai medir sua gordura também, e ela vai elaborar uma dieta baseada nas tuas necessidades nutricionais. Isso é coaching. Coaching é identificar o estado inicial da pessoa, como ela está hoje, ela vai te trazer o estado desejado, e a técnica do coaching vai elaborar um plano de metas Pra chegar lá. individualizado. Isso é coaching. É um motorista de aplicativo da vida. Você tem que dizer onde você está, para onde você quer ir e vai elaborar a melhor rota. Não são mensagens motivacionais. É claro que num conteúdo de 30 segundos, 1 minuto, as pessoas fazem um corte, né, de impacto. Mas a técnica do coaching, ela foi criada para empresários que queriam performar melhor nos negócios. Aliás, começou com jogo de tênis. Um técnico de tênis elaborou. E os atletas começaram a ter muito rendimento e levaram isso para o corporativo. E também, óbvio, o teu CNPJ nunca será maior do que o teu CPF. Ele é um reflexo do seu CPF. Então, isso cabe no indivíduo também. Então, o que é a técnica do coaching é elaborar um plano de metas. Eu vou perguntar, você vai me dizer o seu objetivo? Pode ser saúde, financeiro, familiar, não sei. E aí a gente vai passar tarefas. É tipo pequenas Pequenos metas objetivos que eu vou te para dar. chegar lá. Exatamente, que eu vou te dar um prazo, porque quando você assume um compromisso público, a gente sabe que cientificamente tem mais. E eu vou estar te cobrando. É um personal de performance. Eu vou te passar uma tarefa, eu não vou te dar a resposta. Se o coach disser o que você tem que fazer, ele não é coaching. Ele vai fazer perguntas. Como você vai fazer isso? Você tem meios para fazer isso? Tem prazo? Ele só vai fazer perguntas e você vai dizer. E você vai se comprometer com aquela meta, com aquelas tarefas que ele vai fazer, né? Que são e a gente vai fazer esse processo. Isso é. Agora, óbvio que as pessoas querem, numa época que a internet é um grande chamariz, as pessoas querem chamar a atenção. Então, elas fazem de tudo. E existe bom advogado, mau advogado. Bom médico, mau médico. Bom coach, mau coach. Entendeu? Eu queria tirar uma dúvida sobre uma pessoa, mas aí eu não vou... Nos Polêmica, bastidores, Quer falar sobre... Não vou falar quer agora. falar sobre Não, nos ele? bastidores eu vou perguntar. Fica para uma próxima conversa. Quem sabe quando ele voltar... Nos comentários pode ser que rola aí Ei, o que foi. Será que ele vai ser prefeito da maior cidade do Brasil? Quem ficou até o fim... Curte e comenta aí. Quem ficou até o fim, coloca aí nos comentários qual foi a pessoa... que você acha que a gente falou aí? Vamos ver. Se você realmente quer deixar de procrastinar, que é os seus objetivos, você vai assistir até o final. Nem que seja em 2, como eu faço, às vezes eu assisto em 2 dias, dirigindo, treinando.
Você vai botar lá, eu fiquei até o final, alguma coisa assim. Escreve aí nos comentários. Quem chegou até o final vai escrever. E só vai Tenta adivinhar. Tenta adivinhar de quem que a gente tava... Não, nem só, já coloca aí. Eu cheguei até o final. Pô. E já aproveito isso para finalizar aqui, para a gente encerrar. Você que não segue a gente ainda, não é inscrito no canal no YouTube, não segue a gente lá no Spotify também, meu amigo, eu sempre falo isso aqui e reforço. Não paga para isso, porque é gratuito, né? O YouTube é gratuito, o Spotify até tem a versão gratuita. Não pesa, é rapidinho, não toma seu tempo. Se inscreva. E vai abençoar muito a sua vida, porque melhor dar do que receber. Quando você só recebe, você não faz um gesto, aí sua vida trava. Né? A generosidade, ela dá uma sorte tremenda, viu? A gente vê que até nisso as pessoas economizam hoje, querem economizar hoje, né? Porque você vê que às vezes um vídeo, até famoso, às vezes tem lá 1 milhão de visualizações. E não tem um like. Aí tem, geralmente, é menos de 10% de like. Ou seja, 1 milhão de pessoas assistiu apenas, às vezes 80 mil, 100 mil que vão lá. E é só ir lá, faz isso aí e ajuda. Então nos abençoe, nos ajude também. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí para abençoar. Irmã, Deus abençoe sua vida. Obrigado. Rodrigão, Deus abençoe. Madson, um grande abraço, obrigado aí. E daqui a 15 dias tem outro episódio. Né? Isso aqui eu não lembro a data que vai sair agora, quando sair, vocês vão saber aí. Acompanha no Instagram que ele vai... Acompanha lá. Deus abençoe. Valeu, Madson, valeu. Fica na paz.